Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais um dia aqui com mais um tema para a gente dividir conhecimentos, ok? E essa semana eu estive pesquisando, lendo, né? E achei um assunto aqui que é bem interessante, né? Que vai também nos ajudar a refletir sobre nossa vida, né? Sobre as nossas condutas, o que é melhor para nós, né? Esse é o objetivo, é que a gente possa compreender o que está acontecendo, um pouquinho mais de conhecimento e procurar melhorar, né? Para ficar bem com a gente mesmo, né? É bom quando a gente se sente bem com a gente mesmo, né? E o tema é perdoar, tá? Perdoar é esquecer? O que vocês acham? Será que eu consigo perdoar as pessoas e consigo esquecer o que aconteceu diante das situações? Então, foi tirado esse texto do site nossolar.org.br. Quem escreveu esse texto foi Doraci Mércia de Amota. E também tem um outro texto de Maria de Lourdes, tá? Também tudo desse site aqui. A biografia que foi utilizada, O Consolador, Emmanuel e Chico. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Com o tema olho por olho, dente por dente. É muito interessante isso, porque será que eu ainda vivo naquela época, né? De olho por olho, dente por dente? Ou eu já consigo perdoar, se eu consigo esquecer o que me fizeram? Então, perdoar é esquecer? Vamos ver o que diz o texto. Não. Então, perdoar não é esquecer, né? Muitas vezes não conseguimos ainda esquecer. Por quê? Perdoar é independente de esquecer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas distintas. Perdoar e esquecer, né? Até porque não somos alienados. Todos nós temos no nosso cérebro uma memória que registra todos os fatos. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer o agravo sofrido. Então, sofremos uma situação, até conseguimos chegar a esse ponto de perdoar, mas necessariamente não esquecemos, né, o que aconteceu. O que é preciso, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, né? O que é diluir a mágoa? Quando a gente passa por uma situação em que a gente se sente magoado, triste, ofendido por aquela situação, e aí quando eu consigo perdoar, é conseguir diluir isso, né? Falar assim, eu já não estou mais triste, já não estou magoado com essa situação, vamos deixar para lá. Então, aí você já consegue se sentir melhor, né? Diluir a mágoa, a raiva, o ressentimento que o fato gerou. Caso contrário, o perdão é superficial, até mesmo ilusório. Interessante isso, tá, gente? Porque é bem assim mesmo. Se eu não conseguir diminuir aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela raiva que existe dentro de mim, isso acaba sendo superficial. Esse perdão acaba sendo até ilusório, né? Até chegar a falar, perdoei, será que realmente eu consegui perdoar? Todas as vezes que eu vejo a pessoa, aquela mágoa me volta, aquela tristeza, aquela raiva, aquele sentimento, né? Então é bem assim que a maioria das vezes nos sentimos quando sofremos algumas agressões, né? Esse tipo de esquecimento é extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão, porque a energia gerada a cada instante em que revive o fato infeliz aumenta a ferida que se formou numa verdadeira roda viva e acumula novos e desnecessários sofrimentos. É bem assim mesmo, né? Quando conseguimos atingir aquele perdão, diluindo as mágoas, a raiva, o sentimento, a gente começa a viver melhor. A gente começa a se sentir melhor, porque aquilo passou, vamos deixar lá no passado, não interfere mais na minha vida.
Isso é muito bom, é muito benéfico para quem conseguiu perdoar. Porque aquela energia gerada naquele momento lá, em que a pessoa acaba revivendo isso, aquela ferida aumenta. Se não conseguirmos chegar a esse ponto de diluir aquela raiva, aquele sentimento ruim, aquela infelicidade, isso acaba agravando a ferida. E acabamos ainda não sentindo mal, né? E aí acaba causando sofrimentos desnecessários, aborrecimentos, não vivemos em paz, acabamos perdendo sono, vivemos inquietos por determinadas situações. Tanto isto é uma verdade que a própria ciência da psicologia diz a todo instante, atestando que o esquecimento da mágoa por si só vale como uma excelente psicoterapia. E é verdade, né? O apego às ofensas propícias ao ofendido, a oportunidade de carregar sozinho a chaga em que ele se constituiu. Então, assim, quando nos apegamos a essa agressão, a essa falha, aquele sentimento, acabamos sofrendo, né? Carregamos uma chaga, né? O tempo todo em nossas costas. Nos sentimos ofendidos. Por quê? Por causa do apego a essa situação. Quando nos conseguimos nos desapegar, esquecer, deixar para lá, a situação muda, né? A diferença está naquele que realmente perdoa e consegue libertar-se daquela parte pesada da lembrança, ao ponto de não mais sofrer ao relembrá-la. Então, quando relembramos, deixa para lá, não me atinge mais essa situação, consigo atingir um grau de esquecimento onde aquilo já não interfere mais na minha vida. E daí, como diz Divaldo Pereira Franco, perdoar é bom para quem perdoa. Então, quem consegue perdoar é muito interessante, né? Isso é muito bom. Ou seja, quem perdoa livra-se do fardo triste que carregava. E quem foi perdoado? Nem sempre alcança a mesma graça, em vez de que assumiu o ônus pela qual responderá, ainda que perdoado. Então, assim, eu perdoar, gente, necessariamente, não quer dizer que eu tenho que chegar lá e, sabe, me rebaixar ou chegar... Fui agredido. Eu perdoo, compreendo, aquela pessoa estava num momento difícil, é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa se conciliar de algumas situações. Esses vídeos, esses objetivos que estamos fazendo é para que a gente possa acordar para isso, para que a gente possa viver pleno, para que a gente possa atingir um grau de superioridade onde as coisas não nos atinjam mais. Então vamos refletir sobre os assuntos e tentar ser melhor, para que todas essas situações não interfiram mais na nossa vida, né? Agora, aquele que é em que o perdoado, né, a pessoa que fez a agressão, ele já vai com certeza pagar pelos seus próprios erros futuramente. Ele assumiu um ônus, né, e qual se responderá no futuro, tá? Então alguém diria, então prevalece a lei do talião? Quer dizer, a lei do talião é aquela olho por olho, dente por dente. Quer dizer, fez o mal, vai ter que pagar com o mal. Então, será que prevalece essa lei? Aí responderíamos, absolutamente que não, né? Essa lei já foi varrida da face da terra. Quando Jesus veio, já trouxe outra visão, né? Que Moisés havia pregado, né? Absolutamente que não. Prevaleceria e prevalecerá sempre a misericórdia divina. A lei da causa e efeito. Lembra das leis que eu comentei em outro vídeo meu? Então é a lei da causa e efeito, né? Causou alguma coisa, terá um efeito mais tarde. Isso é recíproco, faz parte do universo. Então aquele que te agrediu, que fez, com certeza vai estar passando por essa lei. Não aquela da lei, porque ele fez o erro, ele vai estar sofrendo as consequências do que assumiu. É diferente, gente, tá? Segundo a qual Deus nos propicia o ensejo de resgatar nossos erros. Então, essa lei serve para que possamos resgatar os nossos erros. Eu errei,
com certeza eu vou estar pagando por essa situação de uma forma a resgatar os meus erros, né? Ou dívidas, como querem alguns, valendo lembrar de que esse pagamento não acontece necessariamente pela dor, especialmente quando o ofensor se arrepende do ato que praticou. Isso é interessante. De repente eu cometi uma injustiça, fiz uma agressão a alguém, mas eu me arrependi. E aí eu peço perdão, e aí eu tento redimir essa situação de uma outra forma. Então, necessariamente, não preciso passar pela dor, eu vou passar por uma situação, um outro tipo de situação, vou ter que resgatar isso, mas talvez de outra forma, né? Podendo assim anular o seu débito pela força do amor, olha, e doação de dispensar a outra. Então, de repente, eu faço bem a outra pessoa, então eu posso resgatar aquele mal que eu fiz para uma pessoa, tá? Isso é a pessoa que agrediu a outra, tá, gente? Vemos isso no Evangelho de João, quando ele afirma que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando eu consigo perceber que errei, que eu agredi alguém, e aí eu me reconcilio, eu procuro perdão, procuro fazer o bem a outras pessoas, procuro se redimir de toda essa situação, mudar a minha conduta, com certeza gerarei amor, e esse amor vai cobrir todas as faltas dos meus pecados, né? Amor sincero, tá, gente? Amor pelo próximo. Quando a lei de Talião, embora absurda e abominável, aos nossos olhos, era uma necessidade daquela época, em que o homem era bárbaro. Época em que o homem tinha muito pouca consciência do que era o amor e respeito, e que só era contido pelos medos dos castigos, tão mais horríveis que o ato praticado. Então, na época, pelo desconhecimento do amor ainda, da época da raça, né, humana, e aí Moisés trouxe essa lei para que as pessoas tivessem mais medo do que poderiam sofrer. Se eu causasse mal a alguém, com certeza eu sabia que eu iria passar por alguma situação pior do que aquela. Então, olho por olho, dente por dente. Se eu vejo, eu pago. Eu estou pagando, tá? Se eu firo, eu serei ferido. Então, essa lei acaba trazendo essas consequências, causando medo para o pessoal daquela época. Hoje as pessoas pensam diferente, já conseguem raciocinar, entender e saber que existe uma lei sobre todos nós, né? As leis divinas, as leis do universo, né? Foi essa uma grande razão da vinda de Jesus ao nosso planeta. Uma das partes mais lindas de sua missão foi justamente mudar a concepção de um Deus tão bárbaro quanto ao homem. De primeiro, os homens achavam que Deus era tão bárbaro, né? Porque ele punia aqueles que faziam maldade. Ensinando sobre um Deus justo. Ele era justo, ele é justo, né? Mas infinitamente bom, severo, sim, mas infinitamente misericordioso. Um Deus que a tudo perdoa, mas que deixa ao sabor do livre-arbítrio de cada um a responsabilidade de suas atitudes e o aprendizado que delas podem fazer. Então, assim, temos o nosso livre-arbítrio, Deus é como sendo justo, bom, misericordioso, ele nos deixa passar por essas situações. E a lei, quando há o arrependimento, empregar a substituição pelo amor sincero, tudo isso é revisto. Então, é o livre-arbítrio, o caminho em que eu vou tomar, né? Se eu ficar persistindo no erro, com certeza as consequências não vão ser muito boas. Se eu redimir e conseguir mudar as minhas atitudes, com certeza vão mudar as minhas energias, vão mudar tudo isso, né? Ainda enfocando as benesses que esse alvo, aquele que perdoa, lembramos-nos que Emmanuel, espírito de grande sabedoria, numa psicografia ao nosso bom e inovitável Chico Xavier, nos esclarece em O Consolador, a questão 337, que diz assim:
Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a conciliação precisa. Então eu vou ao adversário, procuro me conciliar com ele, procurar resolver a situação para que a coisa seja feita. Se ele vai fazer, aí é um problema dele, mas faça a sua parte do evangelho, né? Olvidando as ofensas recebidas, perseverando a atitude rancorosa daquele que seja questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos conservam no coração. Então, se eu não reconciliar, se eu não aceitar, então com certeza eu já vou estar carregando no meu coração uma chaga que vai me atormentar a vida toda, até a hora de eu cair em si, voltar atrás e ver que eu tenho que me reconciliar, que eu tenho que mudar os meus hábitos, as minhas atitudes, né? Então, vemos aí, embutida nas palavras de Emmanuel, um alerta a considerar. Aquele que busca sinceramente o perdão já está fazendo dignamente sua parte, ainda que o ofendido se recuse. Quando aquele que concede o perdão não deve se ater ferreamente ao que vai ser feito ao perdão que concedeu, pois já fez a sua parte. Também aí o que seguir é problema do perdoado. Então, fiz a minha parte, cheguei lá, pedi, tentei me reconciliar, fiz a minha parte, perdoei, e aí aquele que fez agressão, se ele vai me perdoar, se ele vai mudar as suas atitudes, vai se reconhecer, problema dele. Aí é uma atitude dele para com ele mesmo, que ele vai trazer para ele, gente. Sabemos que, com todos esses conhecimentos, muitas vezes perdoar é um aprendizado difícil, e não é raro, requer um esforço muito grande, mas por isso mesmo é divino. É o caminho da porta estreita, que vale a pena enfrentar, pois se o próprio Cristo nos disse que devemos perdoar 70 vezes 7, é porque em sua divina sabedoria sabia que não só o ofensor, mas também o ofendido possui fragilidade de caráter, e igualmente ser perdoado 70 vezes 7. Então, gente, a lei é para todos, né? Nós também temos dificuldade, todos nós, né? Então, Jesus tinha esse conhecimento muito grande. Por isso que ele diz, perdoe 70 vezes 7, porque um dia você pode ser perdoado também. Você também pode cometer os seus erros, né? Então, sabemos que é muito difícil, sabe, gente? Concluir esse perdão que eu estou falando. Jorge, às vezes é fácil falar, mas é difícil pôr em prática. Eu sei, porque eu também penso muito nisso. Então, é uma questão de conduta, de livre-arbítrio, do que eu consigo fazer comigo mesmo. Se realmente eu quero mudar, eu começo a bater naquela tecla fielmente para que eu mude. Então, se eu fui agredido, se eu passei por uma situação difícil, onde eu me senti lesado, onde eu me senti magoado, triste, ofendido, mas eu sei que eu tenho que perdoar. Então, assim, eu vou começar a trabalhar nisso. Todas as vezes que aquela mágoa, aquela tristeza vem para dentro de mim, eu tenho que fechar meus olhos e falar, não vou entrar nessa vibração. Não quero me sentir triste, magoado, ofendido. Deus, Pai, vai me trazer essa força, para que eu possa entender, para que eu possa perdoar, para que eu possa mudar esse sentimento, tirar essa raiva, essa mágoa de dentro do meu coração e viver em paz. Então, todas as vezes que eu me sentir, que eu lembrar disso, ou que eu ver a pessoa, ou que eu estiver nessa situação, eu tenho que elevar o meu pensamento. Eu tenho que trazer as coisas boas para mim. Eu tenho que bater ferreamente
nessa conduta, porque daí isso vai trazendo para a minha vida, eu vou assimilando pouco a pouco, eu vou insistindo, eu vou inserindo isso em minha mente, e aí eu acabo mudando as minhas condutas. Se realmente é isso que eu quero, tá, gente? Mudar. Para concluir, lembramos-nos que, esquecendo ou não, se o perdão é algo muito importante para o perdoado, é ainda muito mais para aquele que tem a felicidade a conseguir perdoar, somos nós. Porque quem perdoa já cresceu no amor. Então, se eu conseguir atingir essa atitude, sinal que o meu amor está crescendo, que eu estou mudando. Quem humilde e sinceramente pede perdão, caminha para o mesmo caminho. Então, se eu peço perdão, se eu realmente, sinceramente perdoo, eu já estou caminhando para o caminho do amor. Pense bem nisso, gente. E agora aqui só um texto para vermos lições de amor, tá? Sendo o nosso planeta uma verdadeira escola, muitas lições que devemos aprender, é verdade, né? Estamos aqui aprendendo numa verdadeira escola. O tempo de reencarnação é uma oportunidade que Deus nos concede para que despertamos a nossa consciência. Todavia, ainda nos deixamos envolver pelos sentimentos menores, e estes acabam nos causando sofrimentos e angústias. Nos apegamos aos sentimentos menores, acabamos sofrendo e ficando angustiados. Sempre que nos distanciamos do bem, damos forças às imperfeições que abrigamos em nosso íntimo. Então, a todo momento, a todos os nossos vídeos, a todas as nossas conversas, eu venho batendo muito sinceramente a isso, né? Cada vez que nós nos afastamos do bem, nós deixamos o mal se aproximar. Muitas vezes é uma coisa ou é outra, né, gente? Então, quando nós deixamos de ser bom, quando nós deixamos de vibrar coisas boas, quando nós deixamos de atrair sentimentos bons, celestiais, nós nos deixamos a baixas vibrações. Nós deixamos as portas abertas para as coisas ruins. Doenças, enfermidades, insatisfações, tristezas, aborrecimentos, brigas, discussões. Então, o que nós queremos em nossas vidas? Na lei das trocas que regem todos os fenômenos da vida, os semelhantes atraem-se uns aos outros. Odiar quem nos odeia é retribuir o mal com o mal. É o mesmo que abrir as portas aos sentimentos das trevas. Então, se eu odeio quem foi mal comigo, quem me odeia, eu estou na mesma vibração, né? Devemos lembrar quando Jesus, o Mestre, nos ensinou que a reconciliação com o nosso adversário deve acontecer o mais cedo possível, porque nós não sabemos, gente, quanto tempo estaremos aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto à frente. Então nós temos que realmente aproveitar o momento e viver em paz, reconciliar-se com todos, evitar as brigas, as intrigas, as discussões. Todas as vezes que movimentamos o perdão em favor de alguém, estamos evitando sofrimentos futuros. Se, ao contrário, alimentarmos o ódio e o ressentimento, faremos vibrar forças negativas que atingem nossos irmãos, mas que, igualmente, também nos envolverão. Estamos envolvidos a partir da hora que envolvamos outras pessoas ao mal, né? Então vamos envolver as pessoas ao bem para que possamos ser envolvidos ao bem também. A vida exige de todos nós, uma luta contínua, mas deve ser uma luta em favor do bem. E por isso que se diz que é preciso muito mais coragem para perdoar do que para revidar. É muito fácil revidar, gente. Sabe, quando a pessoa comete alguma coisa que você já pensa logo coisas ruins, você já fica maquinando revolta, você já quer revidar toda essa situação, já quer olho por olho, dente por dente. Aí é muito fácil, mas o difícil é você compreender e perdoar, não deixar se envolver por essa situação. Isso sim é difícil.
Então a nossa luta é contínua contra isso. É aquilo que eu falei, nós temos que perseverar, nós temos que estar sempre ali, batendo na mesma tecla. Eu vou mudar, eu não posso ser assim, eu quero mudar os meus sentimentos. Pai, me ajuda. O desenvolvimento moral deve ser a meta de todos nós. Convém não esquecer da morada de amanhã, né? Recordando o Mestre Jesus, pensemos no seu Evangelho e nas lições de amor que ele nos deixou. O maior exemplo, né, de amor, de confraternidade, de respeito, de aceitação foi Jesus. Esse foi o maior exemplo, né? Se espelhe a ele. A grande necessidade da humanidade continua sendo a reforma íntima, e através dela reconheceremos a abnegação e o esclarecimento. Aí aprenderemos a tolerar e a perdoar. Olha que interessante. Reforma íntima, através dessa reforma do que nós estamos tentando trazer para nós, nós conheceremos a abnegação e o esclarecimento. E aí aprenderemos a tolerar e a respeitar e a perdoar. Jesus nos deixou ensinamentos maravilhosos. E o Espiritismo nos diz que a doutrina espírita não é uma doutrina de contemplação passiva. Muitas vezes eu falo, porque eu sou espírita, eu sou passivo, ele me deixa calmo, tranquilo. Não é bem assim, gente. Tá? Não é bem assim. Não é porque eu sigo a doutrina espírita, que eu trouxe para a minha vida a doutrina espírita, que eu sou calmo, passivo, tranquilo, benevolente, tranquilo. Não é assim. É ao contrário. Os ensinamentos dos espíritos nos falam de renovação interior. Então, a todo momento eu me deparo com a minha imagem no meu espelho, me vendo fazer coisas que vão contra o verdadeiro evangelho, a verdadeira maneira de ser cristão. Então, é isso que eu me deparo seguindo a doutrina espírita. A todo momento, Jurandir se dá de cara com as suas situações, com seus vícios, com as suas dificuldades, no que precisa melhorar. E eu procuro ficar batendo que eu tenho que melhorar. Algumas coisas já consegui facilitar em minha vida, já consegui mudar. Com a ajuda de Deus, dos meus mentores, mas tem muita coisa para mudar. O Jurandir precisa muito ainda para conseguir ser calmo, benevolente, para conseguir ainda perdoar com o coração, sentir, amar e tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Para finalizar, então, gente, vamos lembrar que não existe direitos sem deveres. Eu tenho direitos, mas também tenho deveres. Alguns direitos dependem mais do meu dever, de ser bom, dever de ser compreensivo, dever de ser caridoso. Eu passo a ter direitos à benevolência, à caridade, à benitude, a partir da hora que os meus deveres eu consigo pôr em prática. Assim que queremos uma vida melhor, onde a moral seja elevada e o verdadeiro amor reconhecido, não podemos esquecer daquela máxima do Cristo. A partir da hora que nós queremos que a moral seja elevada, que o verdadeiro amor seja reconhecido em todo o planeta, nós não podemos esquecer daquela máxima do Cristo que ele deixou bem claro. Ama a Deus sobre todas as coisas. Tudo, sobre tudo na sua vida. E ao próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Os meus familiares, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho? A todos. Aquela pessoa que passa na rua pedindo, sabe? Aqueles que estão dirigindo o nosso país lá, com todas essas situações que o nosso planeta está vivendo, ele é o nosso próximo, sim. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu me amo. Eu quero o melhor para mim. Eu quero o bem para mim. Quero ser um ser superior. Quero um ser agradável. Um ser bom. Um homem de respeito,
de sabedoria elevada. É isso que eu quero para os outros, para o meu irmão, para o meu próximo. Gente, mais um momento de reflexão, mais um momento para pensarmos, para chegarmos a uma conclusão do que queremos para nós mesmos. Espero que tenham gostado. Compartilhem, vivenciem, façam esse teste, levem as pessoas, os seus familiares, seus amigos, essas orientações. Compartilhe, deixe seu link lá no Facebook, no YouTube. Vamos comentar sobre isso. Que vocês tenham uma boa semana, que Jesus possa abençoar e que possamos ficar em paz sobre as bênçãos de nosso Pai. É esses os sentimentos que eu deixo a todos. Bom domingo para todos e até a semana que vem, gente. Que assim seja, ok?